Declaro instalado a sessão desta quarta-feira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos regimentais, o artigo 197, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo. Aprovada a unanimidade. Expediente. Não há expediente. Não há leitura de acórdão a ser feita nesta sessão. Na parte judiciária, nos processos físicos, o processo número 1 é um processo da minha relatoria e, portanto, eu passo a presidência ao desembargador João Rebouça, o mais antigo presente neste momento. Assumo a presidência, muita honra, e concedo a palavra a Vossa Excelência para o devido julgamento. Trata-se de um mandado de segurança na extrapauta do dia, o número 1. Isso. Mandado de segurança coliminar, número 2017, 015, 215, dígito 0. Impetrante Aurivan da Silva Roberto, advogado doutor Rafael Cerqueira Maia, OAB-RN. Impetrado, secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Estado. O meu voto está integralmente disponibilizado e tem a seguinte ementa, que me parece suficiente para o entendimento dos senhores. Eu digo o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar, pretendida implantação de subsídio no nível remuneratório correspondente à progressão funcional, alegado direito à percepção dos vencimentos correspondentes ao novo enquadramento, decorrente de progressão funcional para o nível 9 da graduação de primeiro sargento PM. Possibilidade, omissão da autoridade coatora em proceder à implantação do subsídio correspondente à progressão obtida, conforme boletim geral, nos termos das tabelas do anexo 1 da LCE número 463 de 2012 e 514 de 2014. Afronta o princípio constitucional da legalidade. Há precedentes deste tribunal. Violação do direito líquido e certo configurada. Recebimento dos valores retroativos a partir da impetração. Concessão da segurança, em consonância com o parecer ministerial. É o voto, presidente. Se algum destaque, é matéria conhecida da Corte de respeito à implantação de remuneração compatível com o cargo da promoção do militar. Se há algum destaque, dá uma unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a Vossa Excelência a presidência. Recebo a presidência e passo a um agravo da relatoria, o segundo da pauta anterior. Ele é da relatoria do desembargador Vigílio. Todavia, há um pedido de vista do desembargador Delermano, que tem a palavra para tanto. É o agravo interno 2017-00-2391-4, onde é agravante CNB Incorporações de Construção Ilimitada, e tem como advogado Tiago Caetano de Souza e outros. É o agravo interno onde Sua Excelência, o relator, desembargador Vigílio Macedo, um agravo interno no mandado de segurança. Sua Excelência, o relator, indeferiu liminarmente a inicial do mandamos, por considerar que não foi demonstrada a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial que determinou, no curso da ação de divórcio litigioso que identifica a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, sem instaurar o incidente previsto no artigo 183 do CPC, sem prévia citação da impetrante, que não é parte do processo, e sem indicações ou provas de que o cônjuge varão, no caso requerido, é ao menos sócio de fato da sociedade empresária. E eu digo aqui, em seu bem lançado voto, o douto relator negou provimento ao agravo interno interposto pela sociedade empresária, mantendo o indeferimento da inicial do mandado de segurança, por considerar que não houve apresentação de novos elementos pelo agravante para demonstrar a ilegalidade da decisão que deferiu o pedido de auditoria na sociedade empresária agravante, entendendo que a decisão questionada foi fundamentada ao entender que subsistiam pontos controversos quanto, aspas, ao valor real do investimento realizado pelo casal nas empresas, o valor de retirada a título de desinvestimento, entre outros questionamentos, fecha aspas. Contudo, com todas as vênias ao entendimento proferido pelo douto relator, ouso dele divergir,
por considerar essencial o cumprimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias, sobretudo diante das novas bases axiológicas elevadas com o novo Código de Processo Civil, o qual, na ponderação entre instrumentalidade das formas e respeito ao contraditório, privilegia sobremaneira este, no caso, o contraditório, a não permitir qualquer decisão sem o necessário respeito à garantia do contraditório, principalmente quando tal decisão depende da análise de requisitos sólidos e contundentes, que, a meu ver, não foram ainda demonstrados. Dito isto, esclareço inicialmente que, independentemente da discussão acerca da não admissão de impetração de mandado de segurança em face de qualquer ato judicial, quando não demonstrada a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão, o plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do agravo interno em mandado de segurança 2017 0048.624, firmou por maioria a necessidade de devido processamento do mandamus, em hipótese como a presente, justamente em razão da taxatividade do rol previsto no artigo 1015 do CPC. Todavia, além de tal entendimento, firmado no sentido de processar mandado de segurança em hipóteses nas quais não há previsão expressa para a interposição de agravo instrumento, verifico que a ilegalidade da decisão combatida, em caso, foi devidamente demonstrada vênia. A esse respeito, é preciso destacar que a sociedade empresária, no caso, não é parte e nem participou da ação de divórcio litigioso referida, mas foi claramente afetada pela decisão combatida, sem ouvi-la, sem intimar seu representante legal, sem indícios razoáveis e sem instaurar qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e assim determinou pedido de auditoria a fim de efetuar a avaliação do real valor dos investimentos, os lucros obtidos com o investimento realizado pelo casal, o patrimônio da empresa e mais quesitos a serem elaborados pelas partes. A decisão, então, de primeiro grau teria determinado essa auditoria sem ouvir a empresa e sem essas demonstrações. E eu continuo dizendo, é necessário pontuar ainda que a presente causa não é fundada em relação de consumo ou responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental, nem tampouco se refere à relação jurídico-tributária, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra geral, prevista no artigo 50 do Código Civil, que adotou a teoria maior, segundo a qual é necessário o preenchimento de requisitos de ordem objetiva para caracterizar as hipóteses que permitem a aplicação da disregard of the legal entity sob o artigo 50 verbs, que eu deixo de ler. Está disponibilidade do voto. E eu digo, prosseguindo, interpretando o citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consolidou a posição pela qual, somente quando caracterizados o desvio de finalidade, a confusão patrimonial ou a dissolução irregular da sociedade, é que se permite desconsiderar a personalidade de uma sociedade, firmando a compreensão de que, aspas, a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente invasão no patrimônio dos sócios para fins de satisfação de débitos da empresa, é medida de caráter excepcional, sendo apenas admitida em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ainda, conforme reconhecido por esta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular, sem a devida baixa na junta comercial, precedente, no RESP, e eu cito aí agravo regimental, no agravo 668-190, São Paulo, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, Coeva, terceira turma, julgado em 13 de setembro de 2011. Eu prossigo dizendo, no presente caso, temos, contudo, uma relação de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que a cônjuge varoa pretende, em verdade, alcançar bens da pessoa jurídica, ora impetrante, por considerar que pode ter ocorrido fraude e simulação empresarial para frustrar a partilha do patrimônio do casal. O instrumento, muito utilizado no campo do direito de família, volta-se para proteger justamente o cônjuge ou companheiro que demonstra indícios de uso indevido da personalidade jurídica da sociedade empresária pelo cônjuge ou companheiro, sócio, quando este busca esvaziar o patrimônio pessoal, integralizando-o na pessoa jurídica. Contudo, da análise dos autos
e dos elementos constitutivos da empresa, verifico que sequer houve demonstração de que o cônjuge varão é sócio, ou mesmo sócio de fato, da hora agravante, bem como que, com a entrada em vigor do novo CPC, a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi regulamentada no seu artigo 133, parágrafo 2º, o qual passou a exigir a instauração de incidente para determinar medidas como a questionada nos presentes autos, ante a aplicação induvidosa do procedimento, a hipótese como a presente verbis. Está aqui o artigo 133, eu me dispenso de ler, e eu prossigo dizendo: tal providência, todavia, foi completamente ignorada pela magistrada impetrada, que não observou a necessária instauração de incidente para medida tão gravosa à pessoa jurídica, como é uma auditoria, bem como não observou sequer os cânones previstos no artigo 9º e 10º do CPC, que impõem ao juiz a necessidade de oitiva prévia da parte a ser prejudicada, e ainda que se trate de matéria de ofício, que não é o caso dos autos. Importa ainda destacar aqui que uma das mais importantes alterações introduzidas no novo Código de Processo Civil foi o inequívoco reconhecimento pelo legislador da indispensabilidade de se assegurar o contraditório e a ampla defesa em qualquer decisão, e, como previsto no artigo 133, também no julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que, somente assim, é possível assegurar uma formação adequada do convencimento do magistrado acerca da presença dos pressupostos autorizadores da desconsideração, que, no caso, deve se ater ao artigo 50 do Código Civil. Ora, não se pode olvidar que processo é garantia, não é um livreto ilustrativo, e como garantia constitucional voltada, não raras vezes, para impedir a arbitrariedade estatal em face da propriedade privada e da liberdade entendida em seu viés individual, privilegiando a segurança jurídica. Não há como não reconhecer a manifesta ilegalidade da decisão combatida para o fim de, ao menos, se permitir o processamento do presente mandado de segurança, eis que demonstrados indícios suficientes de violação manifesta aos artigos 9º, 10º e 133, parágrafo 2º do CPC, e ao artigo 50 do Código Civil. Da análise dos elementos apontados na decisão questionada, além da decisão surpresa, sem instauração do incidente legalmente exigido, não se verificam circunstâncias que caracterizem a confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de direito ou excesso de poder, ou qualquer outra circunstância que, comprovadamente, permita se determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sobretudo quando se sabe que a personalidade jurídica é escudo protetor do empreendedorismo, somente admitindo sua desconsideração quando perceptível o seu uso fraudulento, o que não foi demonstrado na hipótese. Nesse passo, com todas as vênias ao doutor relator, entendo que merece amparo a pretensão do agravante, no sentido de reformar a decisão do relator, que indiferiu liminarmente a inicial do mandamos para permitir o seu devido processamento ante a demonstração inequívoca da provável manifesta ilegalidade da decisão questionada. Ante o exposto, divido do doutor relator e voto pelo provimento do agravo interno, para que seja permitido o regular processamento do presente mandado de segurança. É como voto, excelência. Estabelecida a divergência pelo voto vista do desembargador Dilermano, eu passo a tomar o voto dos senhores. Senhor presidente, eu apenas peço Conceda a palavra, que eu sou o Vossa relator, apenas para eu lembrar, o desembargador Dilermano entra no mérito do próprio mandado de segurança, que isso aí não é sequer hipótese de avaliação nesse momento. Naquela ocasião, e meu voto foi disponibilizado, eu simplesmente verifiquei se era caso de mandado de segurança. O mínimo que se pode admitir que se tratava de decisão teratológica, que não foi a hipótese, apenas eu quero dizer isso. Eu apliquei a jurisprudência, inclusive, sobre a rigidez do mandado de segurança nessa casa. Mandado de segurança, somente naquelas hipóteses previstas na lei, somente. Alguma manifestação a mais, desembargador? Desembargador Vigílio, alguma manifestação a mais? Não, senhor. Tá bom. Então, eu passo a tomar o voto pela ordem do desembargador Ibanez Monteiro. De acordo com o voto do relator, senhor presidente. O
voto do relator. Em seguida, a juíza convocada, doutora Berenice Capuchu. Pela manutenção da decisão agravada, que indiferiu a inicial, não é isso? Com esteio no artigo 10 da Lei 12.016/09, desprovimento do agravo interno. Pela ordem, o juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro. Também, excelência, eu acompanho o relator original aqui. Passo agora ao desembargador João Rebouças. Senhor presidente, realmente o desembargador Guilhermando fez uma pesquisa muito aprofundada, mas com relação ao fundo de direito. O desembargador Vigílio foi pela processualidade, se utilizou do mandado de segurança como substituto recursal, ao invés de um agravo de instrumento. Sua Excelência cita, inclusive, súmula do Superior Tribunal de Justiça, que não cabe mandado de segurança, contrato judicial passivo de recurso ou correição. E, nesse aspecto, louvando o voto divergente, eu peço vênia para acompanhar o relator. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Também, excelência. Peço vênia à divergência, acompanho o relator. Desembargador Amilcar Maia. Vênias ao voto vista do desembargador Guilhermando, eu vou acompanhar o relator. Por maioria, vencido o desembargador Guilhermando, que passa a ser o relator. Desculpe. Me permite? Sim, pois não, tem a palavra. O 17 da pauta físico O 17. é igualzinho, ipsilitre virgulisque. 17. É o 4, melhor 17 dizendo. O seria 4. o quarto, não? É o quarto, o agravo quarto. interno. Mais algum, desembargador? Não, Excelência, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Pois não. Então, passemos a julgar da mesma maneira, o número 4. Os desembargadores que já votaram permanecem com a mesma impressão? Permanece, mesma matéria. Certo. Isso, Também. guardou. Desembargador Guilhermando também? Negando o provimento ao agravo, então somente o desembargador Guilhermando que pediu vista. Vencido neste caso. Passemos ao de número 3, embargo, declaração em mandado de segurança, número, é o 3. É o 3. É o 3. Número 2017-2194, dígito 1, da relatoria do desembargador Vigílio Macedo, estando impedido, mas não está presente, a desembargadora Judite Nunes. Tem a palavra, desembargador Vigílio. Senhor presidente, a matéria trata do desembargo de declaração, embargo de declaração em mandado de segurança. Rediscussão aqui da matéria pretendida, que eu não verifico a hipótese, eu estou aqui, estou negando provimento. Eu estou Nega aqui provimento. conhecendo e rejeitando os embargos. Certo. Não, a do Vigílio da Excelência está acolhendo os embargos. E na parte final, no item 6, embargos conhecidos e acolhidos, para atribuir-lhes efeitos infringentes e conceder a segurança. Não, desembargador, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. É os embargos de declaração, é o 2017-2194, embargante o Estado do Rio Grande do Norte, embargada Caliana Beatriz Rufino Rodrigues Câmara Braz. Pauta Porque anterior. Vossa Excelência acolheu os primeiros embargos e está rejeitando esse segundo. Isso. Ok, estou acompanhando. Está esclarecido, ok. Obrigado aí, ajuda. Então, a unanimidade, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. Passemos ao de número 5, agravo interno em ação direta de inconstitucionalidade, número 2017-624, dígito 0, da relatoria, também desembargador Vigílio Macedo, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo interno em ação declaratória de inconstitucionalidade com pedido de liminar. A matéria é simples, eu vou ler a ementa se verificar qualquer situação Certo. de necessitar matéria interna cópia, mas por uma comissão provisória que não tem ainda os requisitos estabelecidos. Mas eu não chego a tanto, eu digo que se trata de matéria interna corporis que não pode ser tratada em sede de ação de inconstitucionalidade. Eu digo processual civil, agravo interno e ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão de reforma da decisão monocrática que indiferiu a petição inicial, artigo 4º da Lei 9.898/99, matéria relativa à interpretação de normas de regimento interno legislativo, impossibilidade de revisão judicial de ata interna corporis da Câmara,
ausência de fato novo ou fundamento jurídico que modifique posicionamento jurisdicional anterior, manutenção da decisão agravada, conhecimento e desprovimento do agravo interno, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Eu acompanho. A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. Passemos ao seguinte, é o de número 6, da minha relatoria, e, portanto, eu passo a presidência ao desembargador João Rebouças. Assumo a presidência concedida para Vossa Excelência para identificar e votar o processo. Embargo de declaração em agravo interno no recurso especial em apelação civil, número 2016-111-68, dígito 7. Origem, segunda vara de execução fiscal municipal e tributária da comarca da capital. Agravante, município de Natal. Procurador, doutor Alexandre Araújo Ramos, OABRN. Agravado, Severino Francisco da Silva. O voto está integralmente disponibilizado. Tem a seguinte ementa. Embargo de declaração, processo civil, decisão que inadmitiu o agravo interno, recurso repetitivo, julgamento do paradigma RESP número 1045.472-BA, tema 166, decisão objulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Superior Tribunal, execução fiscal, substituição da certidão da dívida ativa apenas cabível no caso de existência de erro material ou formal, impossibilidade de redimensionamento da execução fiscal em face do adquirente do imóvel, alegação de omissão no acordo, inocorrência, pretensão de rediscutir a matéria já julgada, impossibilidade, rejeição dos embargos, repito, integralmente disponibilizado o meu voto. Algum destaque, alguma divergência? Então, proclamado o termo do voto do relator, unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência. Não há nenhum pedido de inscrição para processos que independem de pauta. Então, vamos prosseguir na pauta do dia. O de número 7 não está presente, o desembargador Saraiva. O do número 8 é da relatoria do desembargador Vigílio, que peço à sua excelência que faça a identificação do processo e proceda ao seu voto. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar 2016-6265-2, requerente é o prefeito de Natal, procurador Dr. Carlos Santa Rosa de Albuquerque Castim, requerido Câmara Municipal de Natal. Eu vou ler a emenda que a matéria já, inclusive, andou tramitando, embora não incidentemente em sede de ação direta de inconstitucionalidade, mas ação direta de inconstitucionalidade em face da lei promulgada pela Edilidade Municipal 42215, que determina a prestação de serviços de pronto atendimento pediátrico nas unidades hospitalares da rede privada de saúde, conveniadas ao SUS na municipalidade, para eliminar de impossibilidade... Desembargador Vigílio, por gentileza, a assessoria está me informando que não há quórum. Pois não. Porque é uma ação direta de inconstitucionalidade. Pois não. Peço desculpas por ter anunciado o processo, mas não há quórum, lamentavelmente. Então, se no decorrer da sessão algum desembargador comparecer, a gente dá prosseguimento. Ok. Peço-lhe desculpas pela De inconveniência. jeito nenhum, presidente. Então, passemos ao processo de número 9, que também é da relatoria. Também... É ação direta, a mesma coisa, né? E a 9 e 10? 10 E a 10 também. Então, de número 11, é uma ação civil originária da relatoria de Vossa Excelência. Peço para identificar o processo e proceder ao seu voto. autor- 11. Autor é o município de Mossoró. Advogado doutor Edmar Eduardo de Moura Vieira. O réu é o Sindicato de Guardas Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, Sindiguardas. Isso aqui foi, eu vou ler a ementa, mas foi a greve da Guarda Municipal de Mossoró, que na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal vem considerando ilegal tais tipos de greve. E, na espécie, eu estou aplicando a jurisprudência do Supremo, também determinando a não possibilidade de greve naquele município, apenas resguardando a impossibilidade da devolução dos salários percebidos, uma vez que foram dias trabalhados e a mesma jurisprudência ordena que esses não sejam devolvidos. Eu digo o seguinte: greve das guardas municipais de Mossoró, direito de greve dos servidores públicos, regido pela Lei 7.783/89,
reconhecimento da vedação ao exercício do direito de greve aos servidores da segurança pública, impossibilidade de que sejam descontados os dias não trabalhados, ato ilícito da administração que ensejou a paralisação, aplicação da tese de repercussão geral no RE 693456, precedentes do Supremo e desta Corte, parcial procedência do pedido autoral. É como eu voto, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Não acompanho. Excelência. Aprovada a unanimidade nos termos da Isso relatoria. fica aqui, que é a O direta de eleitoral. número 12 é da relatoria desembargadora Zeneide, que não está presente. O de número 13 também, desembargadora Zeneide, não presente. O de número 14, relatoria do desembargador Ibanez, eu peço a sua excelência que faça a identificação do processo e proceda à leitura do seu O voto. meu 14 aqui é a Milka. Estou ficando doido. Mesmo sendo numa ação direta, Desculpe. Mas é só eu votar. estou perguntando se pode. Aqui. Tem algum problema? Agravo interno em embargo de declaração na ação direta. 14, Bandeira. Há uma informação de que, no decorrer da sessão, mais 2 desembargadores puderam comparecer. Então, deixemos esses 4 ou 5 processos para o final, para não haver maiores discussões, e vamos julgando os que estão disponíveis, até pelo princípio da celeridade. Então, passemos ao de número 15. É um agravo interno, também da relatoria do desembargador Ibanez. Identifique, por gentileza, desembargador, e faça o seu voto. É o agravo interno no mandato de segurança 19.133.4, agravante Marcelo Ribeiro dos Santos e agravado o Estado do Rio Grande do Norte. A emenda consigna processual civil, agravo interno em mandato de segurança, insurgência quanto à decisão que indeferiu o pedido de republicação da decisão, mero acréscimo da partícula D no nome do causídico, vício insuficiente para impedir a identificação do feito, exato nome das partes, número da inscrição do advogado na OAB e número do processo na publicação. Recurso desprovido. Que é insignificante. Alguma manifestação a respeito? Não acompanho. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Tem um agravo desse. O de número 16 também são embargos da relatoria do desembargador Ibanez, que tem a palavra. É o processo 19.542.8, tem como embargante o Estado do Rio Grande do Norte e embargada Maria Selene Ferreira Moura. A emenda processual civil, embargo de declaração em agravo interno e mandado de segurança, ausência de omissão no julgado, proposta de pré-questionamento, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo, impossibilidade, precedentes jurisprudenciais e embargos rejeitados. Alguma manifestação a respeito? Não acompanho. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O número 17 e o 18 é da minha relatoria e, portanto, eu passo a presidência ao desembargador João Rebouça, o mais antigo presente na Assuma a sessão. presidência e conceda para Vossa Excelência para identificar e votar. Trata-se de agravo interno em recurso extraordinário em ação civil originária, número 2014-2612, dígito 4. Agravante, município de Upanema. Advogado doutor Bruno Macedo Dantas. Agravado, Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Juliana de Moraes Guerra. O voto está disponibilizado, tem a seguinte emenda. Agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Aplicação de paradigmas julgado em sede de repercussão geral, RE 705.423/SE. Tema 653. Repartição de receitas tributárias, ICMS. Decisão objulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno, conhecido e desprovido. Algum destaque? Proclamado o termo do voto do relator. Então, o 18 também é a mesma, Também a mesma então, coisa, o mesmo se voto. algum destaque também no 18, estão proclamados o termo do voto do relator. Devolvo Vossa Excelência a presidência. Eu quero submeter ao pleno, quanto aos processos de número 8, 9 e 10, quanto à competência em razão do regimento. Eu vou tomar pela ordem a manifestação do desembargador João Rebouça, não mais velho, mas o mais antigo
na carreira, presente nesta sessão. Nosso futuro presidente. Senhor presidente, efetivamente aqui o julgamento não é da ação direta de inconstitucionalidade, mas de um agravo interno, não é isso, desembargador Ibanez? Nos embargos de declaração. Nos embargos de declaração. Na verdade, Eu imagino que não precise desse quórum exigido para julgamento da ação direta de constitucionalidade, porque está se julgando um incidente processual, já um segundo incidente processual. É o 8, é o 8. É o 8, desembargador. 8, 9 e 10. São 3 ações. Não, o 8 não. Eu vi Ação aqui direta. Ok. Estamos cuidando do 8, 9 e 10. Isso. É uma previsão regimental de quórum, né, de quórum qualificado, não é isso? Não tem. Não tem. É melhor. Alguma manifestação a respeito? Então vamos acompanhar no silêncio a manifestação e as observações feitas pelo desembargador João Rebouças. É porque há inclusive o Guilherme está me esclarecendo aqui, que há quórum para votar, agora não há quórum para modular, como nós ficamos aguardando. De qualquer maneira, é prudente que se aguarda a presença de algum desembargador. Exato. Entendeu? Pois bem, então aguardemos a próxima sessão, será submetido o julgamento dessas 3 ações. A 8, 9 e 10. Isso, certo? isso. Passemos agora ao de número 14. É um agravo interno de embargo de declaração. O desembargador João Rebouças também pode manifestar sua opinião. Eu acho que, no caso, que eu estava manifestando inicialmente sobre o agravo interno, porque não é da ação direta, é um agravo já no embargo de declaração, na ação direta. Eu acho que não precisa desse quórum qualificado, eu acho que podemos julgar sim. Presidente, eu posso ler a emenda que aí esclarece a Pode, matéria sim, que está sendo pode. discutida, Pode. para podermos avaliar se é Isso, possível julgar ou não, né? Então, concedo a palavra ao desembargador Ibanez. Então, na emenda eu digo, processual civil, agravo interno, embargo de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Insurgência quanto à decisão que não conheceu do desembargo de declaração. Então, veja que o que nós estamos julgando aqui é uma decisão que não conheceu o desembargo de declaração, não tem nada a ver com a ação direta que já foi julgada. Então, ilegitimidade recursal do município em ação direta de inconstitucionalidade por lhe faltar legitimidade para propor ação constitucional. Precedentes jurisprudenciais, descabida a alegação de ausência de intimação do prefeito, intimação recebida pelo procurador-geral do município, intimação válida nos termos do artigo 4º e artigo 11, inciso 2º da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município e agravo desprovido. Alguma manifestação a respeito? O tribunal acompanha integralmente o voto do senhor relator, desembargador Ibanez. Então, encerrados os processos físicos, passemos, então, os processos digitalizados. O número 1 é o mandado de segurança civil. Número 1 da pauta. Não pode porque não está presente. Não mesmo. O número 2, também não mesa. O número 3 é um mandado de segurança por unanimidade, concedendo a ordem. O 3. O número 4, também por unanimidade, rejeição dos embargos. É o 4, né? O número 5, mandado de segurança, concessão da ordem por unanimidade. O número 6, mandado de segurança civil, é evidente, por unanimidade, concessão da ordem. O número 7, concessão da ordem à unanimidade. O número 8, concessão da ordem à unanimidade. O número 9, por maioria, concessão da ordem. Vencido o desembargador Amilcar, em parte, e o desembargador Ibanez. Conferem? Número 10, denegação da ordem à unanimidade. Número 11, concessão da ordem à unanimidade. Número 12, negou provimento ao agravo por unanimidade. O 13 foi um pedido do desembargador João. Eu peço a sua excelência se vai... O 13. Inclusive, eu já juntei os votos, fazendo a ressalva de ordem pessoal, acompanhando o relator. Estou acompanhando o relator com a ressalva de ordem pessoal. O 13, inclusive, 13, já votei. Já votou o 13, para mais. O 14 também, desembargador? Concurso fora do número de vagas. O 14 também? Também. O 14, mais algum? Todos os que eu pedi vista, senhor presidente, todos os que eu pedi vistas, eu juntei um voto. O 17.
O 18, a unanimidade negada a ordem. Isso. O 18. O 19, a unanimidade considerada improcedente a ação rescisória. Os outros já foram, 13, 14. Já, todos Já. que foram. 19. 20. O 20 é a unanimidade declarada a competência do juízo suscitado, o juiz de direito da 18ª Vara da Comarca da Capital, o 20º. O de número 21, a unanimidade competente, o juízo suscitante, o da 20ª Vara Civil. 22, também conflito de competência, unanimidade, considerando competente o juiz suscitante, 19ª Vara. 23, não mesa. 24, não mesa. 25, a unanimidade, competente o juiz suscitado, o da 4ª Vara Civil da Comarca da Capital. O número 26, a unanimidade, competente o juiz suscitado, o da 4ª Vara Civil da Comarca da Capital. 27, a unanimidade, competente o juiz suscitado, o da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo do Amarante. O 28, a unanimidade, competência do juiz suscitado, o da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. 29, é unanimidade, um conflito de competência, unanimidade. O 30 não mesa, viu? O 30, não tá mesa. Não mesa o 30. E o 31, competente o juiz suscitante, é o da 1ª Vara Você tirou Especial agora, da Fazenda não tinha Pública da Comarca da reformulado o Capital. voto? Unanimidade. Você fez o voto, mas- Há algum processo físico ou digital que passou sem ser visto? Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão desta quarta-feira.